é muito sério, isso é muito grave. Eu já fiz muito dessas coisas, de colocar uma máscara gospel, uma máscara religiosa e se apresentar diante das pessoas. Eu não sei se você já comeu Kinder Ovo, onde ele é branco por fora, preto por dentro, ou preto por fora, branco por dentro, sei lá, não lembro mais, faz tanto tempo que eu não como. Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala. Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe e te ajude a continuar a crescer no seu relacionamento com Cristo, porque esse é o único propósito desse canal. Eu estava pensando esses dias, refletindo num texto que eu li, refletindo bem bastante sobre a minha vida, e eu estava pensando assim, eu falei, poxa, esse texto parece que foi escrito para mim quantas vezes eu não fiz isso, e é algo extremamente perigoso. Você já se pensou, ou você já se pegou alguma vez indo na igreja, não se sentindo tão bem, e mesmo assim você foi ter que exercer alguma atividade, fazer alguma coisa na igreja, e você ficava naquela, bom, não sei se eu faço, não faço, minha vida tá assim, tá assado, puxa, faz, sei lá, talvez 20 dias que eu nem li a minha Bíblia, mas, pô, eu sou tão bom em fazer tal coisa lá, em limpar, em fazer alguma coisa que eu vou lá, vou fazer, faço ou não faço, e esse texto me confrontou bastante sobre isso. Olha o que vai dizer em Ezequiel, no capítulo 44, vai dizer o seguinte no versículo 7, mas antes de eu ler o versículo 7, vou ler o versículo 6 e o 7 na verdade, mas antes de eu ler, Deus começa falando para ele, falando assim, ó, filho do homem, presta atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as coisas a respeito da lei. Então Deus já começa falando assim, ó, presta atenção. Se Deus está falando presta atenção, imagina pra gente, talvez você já teve isso, um presta atenção do seu pai, você vai falar assim, ó, presta atenção, não vou falar de novo, ó, presta atenção, você está fazendo, presta atenção. Então quando o nosso pai, o nosso chefe, alguém fala presta atenção, já é algo da gente realmente precisa prestar atenção. Então Deus está falando, ó, presta atenção, profeta, que eu vou falar algo bem interessante. E aí ele fala assim, ó, versículo 6, diga aos rebeldes da casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos da carne, para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Versículo 8, vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem um serviço no meu santuário, em lugar de vocês. Então, basicamente, o povo de Israel, ele tinha uma questão peculiar, que era fazer a circuncisão da carne. Isso era algo bem específico do povo judeu. O apóstolo Paulo, depois, ele vai falar mais nas suas cartas, que não precisa mais essa circuncisão, não é sobre essa circuncisão carnal, mas é sobre a circuncisão no coração. E o texto, ele mostra das duas coisas. Então, o que Deus me chamou a atenção nisso? Quando fala que vocês estão colocando povos estrangeiros com o coração não circuncidado para fazer as coisas que vocês deveriam estar fazendo. Deus falou assim, cara, é quando você coloca aquela máscara de crente, de religioso e finge, para fingir um monte de coisa, mas mesmo assim você se coloca diante de mim. Sabe, às vezes você gritou com a sua esposa, você tratou mal a sua esposa, você tratou mal o seu pai, sua mãe, enfim, você fez várias coisas ruins e mesmo assim você ainda chega na sua comunidade e exerce a função delegada, você exerce a responsabilidade delegada em você por causa do seu dom e por causa do seu talento, e Deus está falando assim, ó, essas coisas é fácil de fazer, você pode ir lá obedecer, levar o sacrifício, fazer tudo isso aqui já está prescrito, está determinado, ok, é só você obedecer isso, mas não é simplesmente você fazer isso, você precisa também estar com o coração certo, a sua vida precisa estar alinhada com a minha vontade, eu preciso conhecer você, e quantas vezes eu não tive a oportunidade de fazer alguma coisa dentro da casa de Deus, dentro da minha comunidade, mas o meu coração não estava bom. Meu coração não estava alinhado com aquilo que precisava sendo alinhado. Eu estava lendo hoje a carta de 1 Pedro, e ele falando assim, cara, ó, maridos, honrem a sua esposa, e no final ele fala assim, ó, porque senão pode ser que Deus não receba as suas orações. Então o que eu quero dizer com isso é que, puxa, às vezes você tá brigando, discutindo, fazendo um monte de coisa, se você é casado com a sua esposa, mas você chega na igreja e faz aquela oração, aquela coisa, e a Bíblia tá falando assim, não, primeiro você precisa respeitar ela, honrar ela, para que Deus ouça as suas orações. Então isso é muito sério, isso é muito grave, eu já fiz muito dessas coisas, de colocar uma
máscara gospel, uma máscara religiosa e se apresentar diante das pessoas. Eu não sei se você já comeu Kinder Ovo, onde ele é branco por fora, preto por dentro, ou preto por fora, branco por dentro, sei lá, não lembro mais, faz tanto tempo que eu não como. Coloque aí no comentário, Kinder Ovo é branco por fora e preto por dentro, ou é chocolate preto por fora e branco por dentro? Eu não lembro. O que eu quero dizer é que às vezes nós somos assim, nós fingimos uma coisa por fora, mas por dentro somos outras coisas. Nós fingimos que somos legais com as pessoas que estão ao nosso redor, mas dentro da nossa casa somos estúpidos, insuportáveis. Nós fingimos que somos religiosos na igreja, tentamos usar palavras bonitas, fazer orações bonitas, mas em casa nós nunca oramos, não fazemos nada. E é isso que Deus confrontou a minha vida, e é isso que eu quero trazer para você refletir. Cara, a nossa vida no secreto importa, a nossa vida na nossa casa importa, a nossa vida no nosso trabalho importa. Nós precisamos ter um coração transformado, mais do que ter uma vida cheia de talentos, mais do que ser um cara que, sei lá, toca muito bem, canta muito bem, prega muito bem, fala muito bem. Não é sobre aquilo que nós fazemos, é também como nós fazemos. Lembra? O texto ele não está falando só simplesmente sobre o que fazer, mas sim como você está quando você está fazendo. Então pensa bem nisso, quando você tiver uma oportunidade, quando você estiver indo para sua comunidade, servindo ou não em alguma coisa, lembre que não é simplesmente do porquê você está indo, que você vai lá fazer uma oração metódica, fazer isso, ouvir o louvor, ouvir a palavra. Não. Vai com o coração transformado, começa na sua casa a transformar a sua vida, a buscar transformar o seu coração, a ser melhor no seu relacionamento, a ser melhor como filho, melhor como marido, melhor como esposa, melhor como pai, melhor como amigo, melhor como funcionário. Eu não estou falando sobre um desenvolvimento pessoal, eu estou falando no sentido de que nós precisamos ter um coração transformado. Nós não podemos ficar vivendo a nossa velha natureza e chegar diante de Deus e exercer a nossa função de sacerdócio e servir com os nossos dons e talentos, achando que está tudo bem, que Deus está amando, que Deus está recebendo, porque o próprio Deus está falando que ele não se agradou daquilo. Então não adianta nós colocarmos uma máscara e fingir para todo mundo. Talvez é por isso que Deus não se manifesta quando nós pregamos, talvez é por isso que Deus não se manifesta mais quando cantamos, quando tocamos, quando fazemos alguma coisa, porque o nosso coração está em outro lugar. Nós somos igual ao Kinder Ovo, somos de um jeito por fora e outro jeito por dentro. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Deixa um like se você gostou, deixa um comentário, se inscreve no canal. Tem pessoas que estão assistindo os vídeos e não são inscritas no canal, então inscreve aí, isso me ajuda o YouTube a divulgar, compartilha esse link para as outras pessoas e a gente se vê na próxima semana. Até mais.